E tá valendo! Vamos para mais um. Vocês repararam? Olha como a gente tá enjoado. Temos um microfone. Testando, testando. O bagulho é louco. Seguinte. O vídeo de hoje é bem interessante porque ele veio de um lugar que eu acho que sei lá, não imaginei que pudesse vir, mas que faz todo sentido. Que é o seguinte, o tema do vídeo de hoje é sobre a gente aprender a valorizar a nossa energia. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar o exemplo de onde veio, porque eu acho que vai ajudar a tangibilizar bem a ideia. Essa semana, eu contratei uma cozinheira para vir aqui em casa e cozinhar para mim. Ela vem e faz a marmita tipo do mês. Ela vem aqui e deixa um monte de marmita congelada para mim. E aí, a Sueli, ela é uma pessoa incrível, extremamente autoastral, feliz, comunicativa, tá sempre dando risada e você vê que ela gosta do que ela faz, sabe? E eu, desde a primeira vez que ela veio aqui em casa, eu falei, puta, que legal que essa pessoa tem essa energia, tem esse astral. E acho que ainda, aí assim, o que me pegou muito assim foi... Cara, ela tá fazendo a comida que eu vou comer. E é óbvio que a gente troca energia, né? Com tudo que a gente... Com uma pessoa, com um ambiente, com alguma coisa que a gente toca. Então, assim, saber que tem uma pessoa ali que tá fazendo aquilo com alegria, eu sei que ela tá transmitindo essa energia pro alimento. E esse alimento, eu vou ingerir ele. Ou seja, é uma transição, uma transferência de energias que no fim do dia... a gente está se influenciando, né? A gente está trocando. E aí, eu passei a valorizar ainda mais a Sueli, justamente por ela ter esse astral. E aí essa semana foi, acho que a terceira ou quarta vez que ela veio aqui trabalhar, né? Fazer as marmitas. E aí eu tava falando pra ela, eu falei assim, pô, Sueli, eu valorizo demais isso de vocês estão sempre de bem com a vida, estão sempre rindo, tal, isso é importante, tal. Eu comecei a comentar. E aí ela deu risada e uma hora ela soltou assim, ela falou assim, eu vou começar a cobrar pela minha energia. E cara, aquilo entrou assim, ó, puf! Eu peguei e falei assim, você tem toda a razão. Você tem que sim considerar isso quando você estiver se valorizando, se precificando, quando você estiver, né, se colocando nesse lugar de, tá bom, o que eu tenho para te oferecer não é só a comida, mas é a energia com que eu faço, com que eu preparo a sua comida. Porque uma pessoa emburrada, uma pessoa de mal com a vida, uma pessoa para baixo, ela vai transferir essa energia para o alimento também. Então eu achei muito bom, assim, porque a ideia, né, assim, para mim ficou muito nítido e muito tangível essa relação quando você está cozinhando algo, né? Tipo, você está literalmente colocando suas mãos naquele alimento e tal. Mas esse é um tema que há um bom tempo já o mestre Juan vem me convidando a refletir mais sobre. E ele sempre fala a importância de você valorizar a sua energia, de você aprender a valorizar a sua energia. E eu acho que para mim isso sempre foi um pouco difícil de tangibilizar, de entender, tipo, tá, mas o que significa essa energia? O que é essa energia? Como é que ela se manifesta? Como é que eu, sabe? Como é que eu comunico que isso é importante? Aonde isso se aplica? E é interessante que quando você trabalha com uma coisa que, sei lá, tipo assim, eu trabalho com marketing. Eu vou num escritório, sento na frente de um computador e eu me comunico com pessoas e eu escrevo coisas. Tá, cadê a minha energia nisso, né? Para mim parecia um pouco mais distante do que a relação, por exemplo, com a Sueli. Mas não, porque essa energia ela está contagiando aquele ambiente, as pessoas com quem eu me relaciono, as pessoas que sentam próximas de mim, essa energia ela também está sendo canalizada de alguma forma naquela entrega, pode ser um post de Instagram, pode ser uma resposta de um comentário, de uma foto num negócio, pode ser um fornecedor que eu acabo criando um vínculo melhor porque eu tenho essa energia, né? Então, assim, ela se manifesta de diferentes formas. E por que eu trouxe esse tema? Primeiro porque a forma, assim, quando a Sueli trouxe isso, eu achei lindo, assim, ela só cuspiu. E depois ela ficou toda sem graça, assim, não, eu tô brincando, viu? Não, é brincadeira aquela história. E eu
E eu insisti para ela, eu falei assim, não, Sueli, não é brincadeira. Você tem que sim valorizar a sua energia, você tem que sim considerar isso, sabe? Levar isso em consideração. E é engraçado, porque às vezes é muito fácil a gente falar isso pro outro e a gente fala assim, tipo assim, parece que faz todo sentido quando é pro outro, mas quando é pra gente é um pouco mais difícil, né? É o famoso faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Mas eu tô nesse momento numa situação que é exatamente essa, assim, eu tô como é que eu posso falar assim, cara, me reposicionando no trabalho. Antes eu fazia uma coisa, agora eu vou fazer outra. E aí é tipo assim, um outro pacotinho de coisas, um outro formato de trabalho, um outro tudo. E aí, naturalmente, isso envolve uma outra negociação, são outros termos, né? Então, quanto eu vou receber para entregar aquilo que eu estou me comprometendo a entregar. E eu tava, assim, nos primeiros dias aí que eu andei pensando nisso, eu tava muito nesse lugar assim de, tá, então eu vou entregar Y ou XY, sei lá, comecei a pensar muito assim no material, o que eu tô fazendo, quantos vídeos eu vou entregar e tal. E eu sei que se eu entrasse numa negociação nesses termos, eu ia tomar no cu. Assim, português bem claro, eu ia entrar num lugar de uma negociação de números, de vírgulas, que não é o que eu quero, não é nesse lugar que eu quero entrar. E aí eu estava no telefone com a minha mãe agora há pouco e a gente começou a falar um pouco disso. E aí, assim, no meu contexto, eu tô migrando agora para um trabalho onde eu vou criar conteúdo. No último vídeo eu comentei isso aqui, né? Que eu estava decretando que eu ia trabalhar agora como um criador de conteúdo, ia atender outras marcas, ia criar conteúdo para mim também e tal. Então, essa mudança está começando a acontecer no meu trabalho e eu vou ter que renegociar a minha posição lá dentro. Antes eu era uma coisa e agora eu vou ser outra. E eu percebi que nesses vídeos eu transmito uma energia, né? E eu sou um cara comunicativo, eu sou um cara empático, eu sou um cara simpático, eu tenho uma certa doçura na forma como me relaciono com as pessoas, e isso tudo é intangível, mas é perceptível, sabe? É assim, você talvez não consiga dizer exatamente, ou você não consiga pegar, você não consiga falar assim, olha, é isso, mas as pessoas absorvem. E aí eu fiquei pensando, tipo assim, é como se você tivesse que descrever um sabor. Fala pra mim qual que é o sabor, cara, do chocolate. Descreve. Tenta descrever o sabor. É impossível. Tenta descrever o sabor do açaí. Ele é amargo, ele é... Mas você não está descrevendo o sabor. Por quê? É isso, assim, você só sente. Você não consegue descrever o gosto do estrogonofe. Não rola. Não rola. Então, ou então... Eu acho que é isso, assim, né? Assim, é um bom exemplo. Tenta descrever um sabor. Não dá. Então, mas você sente o sabor, né? Você absorve aquilo, você sente o prazer, você sente aquela coisa gostosa, ou você sente aquela repulsa, você sente aquele azedo. Você consegue sentir, interpretar, você consegue trocar com aquilo, mas você não consegue literalmente descrever em uma frase um sabor, uma percepção. E é um pouco disso que eu venho percebendo, que esse é o meu exercício, é entender que, no meu caso aqui, trabalhando com produção de vídeos, tem uma entrega que é a minha pessoa sendo filmada, né? Não sou eu filmando ou editando, ou enfim, sou eu sendo filmado, que nem eu estou fazendo aqui. Existe algo sendo transmitido que vai além das minhas palavras ou das minhas comunicação não verbal. Né? Tem uma energia sendo trocada aqui que as pessoas percebem. E isso tem valor. E isso tem que ser reconhecido. Eu tenho que reconhecer isso em primeiro lugar. Né? Eu sou esse cara. E aí, naturalmente, assim que eu me vejo nesse lugar de uma convicção de que isso de fato é diferente, de que isso é valioso, que isso tem o seu potencial, que isso contribui para um resultado, já entrando numa seara mais de negócios,
isso sim tem que ser reconhecido como um diferencial e ser cobrado por isso. Então é interessante, né, o quanto a gente às vezes fica apegado a entender assim, eu vou cobrar pelo aquilo que eu faço. E o exercício aqui que eu me peguei pensando eu vou me cobrar por aquilo que eu sou. Porque essa energia que eu transmito, ela não é algo que eu faço, né? Não é um jeito de fazer, mas é aquilo que eu, de forma, sei lá, natural, inconsciente, simplesmente transmito. Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Eu achei muito legal a forma como a Sueli trouxe e foi, cara, entrou como uma luva, assim, sabe? Essa mensagem no timing perfeito e é muito interessante da gente começar a se valorizar nesse lugar, porque parece que a gente sai daquele lugar de esforço, sabe? Do no pain, no gain. Você sai daquele lugar de aquela coisa meio, tipo, na base da força, da garra, do atrito, sabe? Você sai um pouco desse lugar e sai também daquele lugar de uma estratégia, de uma negociação, porque eu vou criar toda uma trama, eu coloco isso aqui, mas eu tiro isso ali, mas ao mesmo tempo eu devolvo isso lá e tal, e você começa a criar tipo um nó, sabe? E eu também não queria entrar nesse lugar da negociação, da estratégia, do jogo da negociação. Enfim, eu ainda estou absorvendo, integrando um pouquinho do que significa isso e como é que eu comunico isso, mas eu acho que o meu desejo de entrar nessa reunião, de chegar e, cara, me posicionar e falar assim, olha, eu vou entregar isso e o meu valor é esse. Acho que não é sobre ser irredutível, do tipo assim, não tem conversa, mas é muito mais sobre me firmar, assim, sabe? Em mim, naquilo que eu sei que eu tenho para entregar, que vai além de um vídeo material e entregar essa mensagem, essa sensação com essa convicção. Acho que é isso. Se você chegou até aqui, me conta. Em primeiro lugar, ficou melhor o áudio? Ficou boa aqui a experiência, a minha mensagem chegou melhor aí para vocês? E em segundo lugar, se você por acaso reconhece ou entende, ou sei lá, se já se perguntou um pouco sobre isso, como é que você enxerga que você poderia se valorizar nesse lugar do seu ser, daquilo que você entrega, daquilo que você é, mas que vai além do fazer, sabe? Reflete aí e quem sabe me conta aí nos comentários. É nóis, tamo junto. Um beijo. Até o próximo.